dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo faça-se abundar em nossas vidas através do conhecimento que temos recebido de forma abundante da parte de Deus e também os que têm buscado força espiritual para colocar em prática toda essa riqueza, todo esse tesouro de conhecimento que há na palavra de Deus, colocar em prática em suas vidas. Que o Senhor abençoe a todos. Amados, vamos hoje, quarta-feira, dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Essa semana estamos estudando sobre o chamado, baseado ali na carta aos Romanos, a sua parte introdutória, a introdução da carta, quando o apóstolo Paulo usa a palavra chamado, tanto o chamado dele, quanto o chamado de cada um dos cristãos que estavam em Roma e também, obviamente, o chamado de cada um de nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal. Portanto, vamos aqui fazer uma breve recapitulação do que nós estudamos ontem, na terça-feira, quando nós vimos lá na pergunta 5 e 6, né, que Paulo afirmou que ele era consolado pela fé mútua, a partir do momento em que ele, ao ensinar para a igreja, não só a igreja de Roma, né, mas as igrejas por onde ele passava, ele estava comunicando dons, aperfeiçoando o seu dom, né, e também no mesmo espírito, edificando, fazendo as pessoas crescerem nos seus dons, né? Era uma troca mútua, ele chama de fé mútua, e essa fé mútua consolava-o espiritualmente, né? Confortava, fortalecia, não só ele, mas a igreja como um todo, né? E vimos também na sexta pergunta, o próprio Paulo dizendo que ele era devedor a essas pessoas. Apesar dele ser o professor, de ser aquela pessoa que ensinava, ele conseguia receber graça, dons dessas pessoas, que ao ensinar essas pessoas, a fé dessas pessoas o ajudava a crescer também. Então ele se dizia devedor, e não devedor dos teólogos, dos religiosos mais experientes, dos líderes, né, os doutores da lei, os escribas, os homens experimentados dentro da religião. Mas ele diz, olha, eu sou devedor aos gregos, né? Não aos gregos, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, a filosofia grega, mas aos cristãos humildes, aos que eles chamam de gentios, que haviam se convertido à fé cristã, né? E ele diz também até aos bárbaros. Os bárbaros, assim, os homens, a linguagem bárbara aqui, a gente entende logo que aqueles homens não civilizados, homens com a mente brutalizada, com dificuldade de entender o óbvio, homens sem bom senso, mas que ao conhecer Cristo, pelo evangelho que Paulo pregava, a fé deles era um estímulo, um grande ensinamento para Paulo, porque até os brutos, né? Os brutos, com o toque de Cristo, se tornam pessoas refinadas pelo conhecimento da palavra de Deus. Isso era maravilhoso, né? Paulo vai dizer, eu sou grato, sou devedor, tanto aos sábios quanto aos ignorantes, porque ele diz assim, olha, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo é o próprio poder de Deus para a salvação, tanto de qualquer pessoa que crê, não importa se ele é judeu, se ele é grego, se ele é religioso ou se ele é um gentil. Pois bem, então hoje na sétima pergunta nós temos aqui o seguinte questionamento. Para consolo dos gentios oprimidos, né? Ou oprimidos pelo medo que a letra morta da lei dos judeus tradicionais traziam para a igreja, que palavra de ânimo traz o apóstolo Paulo para esse grupo, para esses cristãos que estavam se convertendo e que estavam se libertando da religiosidade judaica, vazia, legalista, né? De alguns, né? Obviamente não de todos, porque muitos judeus estavam despertando aí para o Espírito, né? No Espírito de Cristo, para o entendimento
aprofundado da mensagem bíblica e não aprisionado à letra morta, Paulo diz o seguinte, em Romanos 1, versículo 17. Porque nele, em Cristo, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Veja que linguagem, né, o apóstolo Paulo usa aqui, é uma linguagem muito simples, né, uma linguagem que estava ao alcance de todas as pessoas, fácil de entender, mostrando primeiro aqui claramente que somente em Jesus Cristo, quando o Espírito de Cristo habita na mente do homem que está buscando o conhecimento de Deus, é que ele vai descobrir a justiça de Deus. Eu preciso conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Eu preciso conhecer o Filho do Homem, a obra que ele realizou aqui na terra. Porque é nele que a glória de Deus se manifesta de maneira gloriosa. Nunca a glória de Deus se manifestou na terra quanto na vida da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando a glória de Deus se manifestou lá no Monte Sinai, que ele fumegava, fogo, fumaça, terremoto, tudo aquilo ali, né? Quando a glória de Deus, de uma coluna de fogo, entre o exército egípcio e o povo que estava diante do Mar Vermelho, aquela coluna de fogo impediu que o exército egípcio, sob o comando de Faraó, avançasse para matar o povo. Ali foi algo maravilhoso, né? A glória de Deus se manifestou quando o rosto de Moisés brilhou como o sol ao meio-dia. Mas nenhuma dessas manifestações sobrenaturais gloriosas ao olho nu se compara à glória em que Deus se manifestou na pessoa de Cristo. Quando ensinou, quando curou, quando ali ressuscitou, quando revelou a verdade dos planos de Deus para a salvação do ser humano. O amor de Deus pela raça humana ao ponto de Cristo vir à Terra para salvar o que se havia perdido, né? Os perdidos. Ele não veio salvar os bonitinhos, os religiosos limpinhos, arrumados, não. O que se havia perdido. E a raça humana inteira estava perdida. Então, essa é a beleza, né? Quando eu descubro o que Cristo fez por mim, quando eu entendo que o Pai fez, o sacrifício do Pai foi tão grande, ou até superior ao sacrifício de Cristo, porque ele liberou o seu único filho para morrer, por pessoas que não mereciam, que nunca foram dignas disso, que nem entendem a grandeza do que foi feito por elas, o tamanho da graça, da dádiva que o Senhor deu para salvar a humanidade. Então, é por isso que Paulo disse que quando se descobre a justiça de Deus, e como é que se descobre a justiça de Deus? Conhecendo o Cristo. É nele, diz aqui, ó, porque nele se descobre. Conheça Cristo e você vai conhecer o amor de Deus, a graça de Deus e a sua justiça. E ele diz que esse conhecimento, ó, ele fala de fé em fé. Paulo vai dizer mais lá na frente, lá no capítulo 10 de Romanos, que a fé vem pelo ouvir a palavra, pelo conhecimento. A fé vai crescendo, né? E quando ele fala de fé em fé, ele está mostrando claramente que há uma necessidade de crescimento na fé. A fé é como uma grande escada, o homem tem que subir essa escada. Então ninguém tem a fé de uma hora para outra, eu tenho a fé 100%, não. Ele vai crescendo na fé. Assim foi com Abraão, assim foi com Isaac, com Jacó, com todos os homens da Bíblia, todos eles precisaram, até com Cristo precisou crescer na fé. É o que está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 5, que Cristo aprendeu por aquilo que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, veja que aperfeiçoar, a palavra aperfeiçoado requer um processo, um crescimento, né? Veja que coisa linda, né? De fé em fé, como está escrito, porque o justo mesmo, ele vive pela fé. Ele não vive por causa da religião, por causa da placa da igreja, por causa do pastor, porque ele não vive por causa de um salário que a empresa, igreja, religião está pagando para ele, não. Ele vive pela fé, como foi justificado Abraão e tantos outros. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, pergunta 8, que diz assim: Deus se manifesta para juízo apenas para os judeus ou para os gentios? Como é que é o juízo de Deus? Já que Paulo está falando aqui, está comentando aqui no contexto anterior,
que a justiça de Deus, em Cristo você conhece a justiça de Deus. A justiça de Deus, quando ele está falando aqui, não está falando especificamente de juízo para a morte, para a condenação, para o fogo, lago de fogo e enxofre. Não. A justiça de Deus se manifesta de duas formas: para salvar o arrependido e para condenar o ímpio que rejeita a graça e continua fazendo a maldade do pecado, no mundo do pecado, né? Então, juízo, justiça é isso, juízo é isso. Então, vamos ver o que diz aqui, como Deus se manifesta, né? Para o juízo. Se é apenas na vida dos judeus, porque Deus enxerga o judeu religioso como o seu santinho, já está salvo, e o gentil, que é o mundano, ele, né, o gentil que não conhece a Bíblia, nunca leu a Bíblia, então esse aí, o Senhor vai condenar um juiz. É assim? Como é que Deus faz? Olha o que Paulo diz no versículo 18, Romanos 1:18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Veja que Paulo está dizendo categoricamente, e sempre nós vamos ver esse princípio espalhado em toda a Escritura Sagrada, mas está em praticamente todos os livros da Bíblia, e com abundância o princípio de que Deus não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas é a religião dominadora, opressora, e os alienados, os religiosos alienados, eles são os instrumentos da religião para praticar esse mal, para perseguir os seus irmãos, né? Porque não têm conhecimento da verdade, nunca conheceram a espiritualidade de Cristo, né? E aí eles cometem essa injustiça. Então, os membros da igreja são os braços da maldade que a igreja utiliza, porque eles não têm conhecimento, são insuflados, influenciados a perseguir os seus irmãos, né? Porque eles não conhecem a Bíblia, conhecem apenas a doutrina que o líder religioso pregou no púlpito. Sempre foi assim, não é? Então, obviamente, a justiça de Deus, ele não faz como faz a igreja, a instituição. A instituição no tempo de Cristo, por exemplo, a liderança do Sinédrio, os maiorais, né, perseguiram seu próprio irmão, Jesus Cristo, um judeu, sem ter nunca cometido um pecado, sem ter feito mal a ninguém, foi julgado e condenado porque fez o bem no sábado, curou muitas pessoas no sábado. E a religiosidade desses membros cegos, guiados por homens da religião, não entenderam o mandamento do sábado e acabaram matando Cristo porque estava guardando o sábado e fazendo o bem no sábado. Essa é o mesmo erro que 90%, vamos exagerar aqui não, vamos falar 90% dos cristãos hoje que estão sendo guiados pelos pastores e pelas religiões, estão sendo usados para fazer, como foram usados antigamente, o guarda para dar um tapa na cara de Cristo, os soldados para perseguir os guardas do Sinédrio, para perseguir os discípulos de Cristo, prendê-los, chicoteá-los, maltratá-los. Pessoas que se deixaram usar porque não tinham conhecimento da Bíblia. Escolheram seguir a orientação dos seus líderes religiosos. E todo servidor de placa de igreja, de religião, de pastor, tem essa cegueira. Sem exceção. Do Gênesis ao Apocalipse, sem exceção. A história está se repetindo porque é um princípio bíblico, né? Então, quando Paulo diz aqui que a injustiça de Deus não é sobre judeu nem sobre gentil, mas sobre toda a impiedade. E a impiedade é o pecado agravado, né? É o pecado na sua forma dolosa, mais nefasta. Então, a impiedade, ela se encontra em todas as camadas da sociedade, da humanidade, e principalmente em todas as camadas que está dentro da religião, daquele que se intitula apóstolo, pastor presidente, bispo, ó, a impiedade está ali cravada, porque o que tem de pastor envolvido aí em estupro, em adultério, em acusações terríveis aí na internet, homens poderosos, ricos, né, envolvidos aí, né, e a gente vê mesmo que o espírito deles é um espírito realmente, quem tem discernimento espiritual enxerga que esses homens são maus, né, são maus mesmo envolvidos com isso.
Então, Deus julga sem exceção. Não importa que alguém, quando Deus vem a julgar alguém, ele diz assim: olha, Senhor, eu sou o sumo sacerdote, nomeado por ti, ungido por ti, eu sou o sumo sacerdote. Eu cometi aquele estupro, aquele roubo, aquele adultério ali, mas, Senhor, eu sou o sumo sacerdote. Não tem isso, não. Pelo contrário, o castigo dele é maior. Não é como aqui nos homens, não. Aqui no meio dos homens, um juiz, quando vende uma sentença, comete um pecado gravíssimo, ganhando salários absurdos, eles não são punidos pela justiça. Os seus comparsas passam a mão e a punição deles é ser aposentado imediatamente com todos os direitos, com aposentadoria integral. Ele é recompensado por ser bandido, ele é recompensado por ser criminoso. É assim que os homens fazem. E os homens que estão na mesma liderança da igreja, alguns, não estamos aqui generalizando, né? Não estamos generalizando. Existem homens honestos em todas as camadas? Eu acredito que sim. Eu não sou Deus para sondar coração. Acredito que sim, que haja esses homens honestos nessas camadas, em todas as camadas, né? Mas o Senhor julga com a mesma palavra escrita, com a mesma lei, todos. O sumo sacerdote. Agora, a cobrança que Deus faz é muito maior para o sumo sacerdote pela luz, pela posição que ele ocupa. Pelo tempo que ele deveria empregar o conhecimento de Deus e da palavra. Se ele não faz isso, ele é culpado 2 vezes, né? Porque ele recebeu condições especiais. Ele fez votos especiais para ser consagrado. Então se cobra mais dele. Então o sumo sacerdote é mais culpado do que um coitado de um membro que começou a ler a primeira palavra da Bíblia agora. Nesse sentido, o julgamento é mais severo, né? É mais culpado o líder religioso. Infelizmente. A igreja conseguiu colocar na maioria desses pseudos crentes que tem aí hoje, esses frequentadores de igreja que tem aí hoje, que o pior culpado é o coitado do membro. Que nunca, coitado, nunca teve nem tempo de ler a Bíblia direito, né? Então o Senhor julga a todos, não importa se ele conheceu a Bíblia agora, conheceu o mandamento agora e está transgredindo, não importa se ele é crente, não importa se ele é pastor, se ele é diácono, se ele é um membro comum, se ele é o zelador da igreja, se ele é o porteiro da igreja, não me importa. Não importa se ele é um gentio, se ele é um mundano, mas conheceu a verdade e continua lá, conheceu a Bíblia, a palavra de Deus, mas continua lá no pecado. Todos serão julgados, todos receberão dessa mesma justiça, todos receberão a mesma graça, a graça da salvação é oferecida a todos. E todos serão julgados pela mesma lei, que é o que diz o apóstolo Paulo, né? A lei que eles pecaram, pela lei serão julgados. É o que está escrito de forma claríssima, não é mesmo? Pois bem, meus amados, aqui o Senhor não faz acepção de pessoa. Então, o Senhor, a ira de Deus, do seu julgamento, vai cair sobre toda a impiedade, sobre a impiedade. Não é sobre a humanidade, é sobre a impiedade. Então, todo humano ímpio provará da ira de Deus. Todos os homens ímpios, né? E quem são esses homens ímpios? É todos aqueles que, ouvindo a palavra da verdade, diz assim, ó, está pregando a mentira. Quantas verdades nós temos pregados, e os servos de instituições, defendendo a tradição da igreja, dizem assim, esse aí está pregando a mentira. Esses que estão torcendo a verdade que está sendo pregada e estão dizendo que é mentira, esses sim receberão aí da ira de Deus. É isso que Paulo está ensinando.